Olá, ótima tarde para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos começando mais um Canal Esportes pelo portal gazetaweb.com também. Vamos acompanhar daqui a pouco, por meia hora, todas as notícias do esporte. Vamos dar uma passada daqui a pouco em uma entrevista exclusiva do repórter Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta, com o presidente do CRB, Mário Marroquim, falando dessa participação do CRB na Libra, que é a Liga de Clubes e que vai agora injetar financeiramente nos clubes brasileiros e que o CRB acaba fazendo parte. Como será, quanto será e a partir de quando também será distribuído esse valor para que o CRB possa fazer as contratações para os próximos anos. E como o CRB também pretende administrar esse recurso. Vamos falar também de uma equipe que surgiu, mas já chega com uma promessa muito ambiciosa. Eu estou falando do Leão da Barra, de Marechal Deodoro, que vai participar de competições no interior de Pernambuco e que envolve equipes muito importantes do cenário nas categorias de base no país. E o Leão da Barra, de Marechal Deodoro, será o único clube de Alagoas participante desta competição. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, além, claro, das notícias de Asa, do Cruzeiro, representantes de Alagoas na Série D, e do CSA, representante de Alagoas na Série C. Você vai saber agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Vamos lá, estamos ao vivo, como nós já colocamos pelo portal Gazeta Web, as redes sociais também, ferramentas importantes para a sua interação com a produção do programa. Lembrando que o nosso canal de relacionamento também através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube da TV Mar, você também tem esse programa daqui a pouco sendo publicado na íntegra, tá certo? Bom, como nós já anunciamos na abertura do programa, tenho o prazer de receber os representantes do Leão da Barra, uma equipe formada recentemente na região metropolitana aqui de Maceió, na Barra Nova, que fica ali na divisa, praticamente dentro da capital. Barra Nova, mandando um abraço aí pro pessoal ali que é distrito ali, povoado de Marechal Deodoro, e que nós estamos aqui com muito prazer de receber aqui dois representantes do time do Leão da Barra, que é o professor Fernando Oliveira e o doutor Luiz, que acaba sendo um grande colaborador do projeto. Porque os dois estão aqui como representantes no Canal Esportes para poder falar do Leão da Barra. Primeiro falar sobre o surgimento, depois falar do propósito também de ter o Leão da Barra, que não é somente participar de competições nem revelar atletas, mas também ajudar dentro de uma contribuição social, que é uma importância para cada um em resgatar jovens e inserir esses jovens em um trabalho muito forte para colocar à disposição da sociedade. E também o mais importante, trazer essa novidade, já que o Leão da Barra será o único clube de Alagoas a participar desta competição no interior de Pernambuco, uma competição que envolve também outras grandes equipes do cenário nas categorias de base do país, tá certo? Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Luiz, que é um dos colaboradores do projeto, e o professor Fernando Oliveira. Sejam bem-vindos, parabéns pela iniciativa e a criação do Leão da Barra. Doutor Luiz, como surgiu a ideia, professor Fernando também, de fazer do Leão da Barra um local de acolhimento para os jovens daquela região de Barra Nova, de Marechal Deodoro. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. O Leão da Barra surgiu através das necessidades que a gente viu na região, principalmente muito talento, sendo dispensados. Então, eu saí de Maceió, adquiri uma casa na Barra e comecei a fazer um trabalho há 4 meses atrás. Então, a gente veio fazendo resgate desse jovem que estava, como eu sempre digo para eles sonhavam. Hoje, eles têm a realidade do sonho, que é sonhar ser um jogador no futuro. E é claro que no meio desse caminho, quando se tem um sonho, professor Fernando, sonhar sozinho muitas vezes não faz com que aquele sonho se transforme em realidade. Aí chega outras peças importantes, como o doutor Luiz, que é advogado, para poder também dar essa colaboração. E aí, doutor Luiz, como foi que surgiu esse convite para poder integrar essa equipe e colaborar com o Leão da Barra lá em Marechal Deodoro? Sim, boa tarde aos telespectadores, boa tarde. Boa tarde. O Leão da Barra, por meio do Fernando, me convidou e esse convite foi bem aceito porque a região de Marechal Deodoro é muito carente de projetos sociais
E aí você propicia ao jovem que ele possa ter uma ocupação, ocupar a sua mente, para que não venha atender para a criminalidade ou para outros meios que possa comprometer o seu desenvolvimento social. Sim. Então, o Leão da Barra não está só visando a questão de que vai formar um atleta, vai formar um craque. O Leão da Barra está para formar sim, mas caso seja frustrado o sonho desses adolescentes, ele poderá ser absorvido pelo mercado de trabalho, porque a gente preza, a gente exige que cada jovem que esteja treinando, esteja devidamente matriculado na escola, que esteja frequentando a sala de aula, para que amanhã, caso o sonho dele não seja realizado, ele possa ser um cidadão, viver dignamente do seu salário, ter sua profissão definida. Então, o mais importante é isso para o cidadão. E é claro que o Leão da Barra agora já começa a pensar alto na participação de competições fora do estado de Alagoas. Daqui a pouco nós vamos falar dessa 7ª edição da Copa RA, que o Leão da Barra vai participar, mas falando do dia a dia, professor Fernando, vamos falar, porque assim, sonhar em fazer um projeto, todo mundo pode estar sonhando, muita gente tem essa vontade, mas para os passos iniciais na concretização, para o campo da prática desse sonho. Vamos lá, campo. Onde fica o local de treinamento, como foi pensada a ideia mesmo do trabalho com a garotada. Sei que a Barra Nova, né, doutor Luiz Carlos, tem muitos campos, é uma área muito arborizada, né, que dá para poder fazer momentaneamente esses espaços. Mas existe um local específico para a realização de treinos do Leão da Barra? Existe sim. E nesse momento a gente está com o nosso campo, está cheio, né, ele fica na principal, na entrada de Santa Rita. O nosso campo está cheio de água, mas a gente recebeu uma doação de um outro campo, é um society, e também treinamos também em Marechal. O Leão da Barra, só para poder fazer aqui um paralelo com o que você está colocando, quando você disse que o campo está cheio d'água, fica ali na principal, é aquele campo do lado esquerdo, como quem vai de Maceió para Massacuira, aquele grandão que tem lá do lado esquerdo, que você entra ali. Ah, rapaz, aquele campo ali é um campo de muito tempo, né? Inclusive, eu já posso até afirmar que a presença do Leão da Barra já deu uma melhorada no aspecto ali. Eu passava por ali, estava vendo uma época dessa, um mato batendo lá no teto, né? Quer dizer, então, que com a chegada do Leão da Barra, recuperaram também aquele campo ali para treinamento. Sim, a gente está sempre nessas atividades pedindo apoio, sempre os amigos que sempre estão nos apoiando dessa forma. Principalmente o Leão da Barra, o nosso vingou maior, porque desde 2001 eu já venho fazendo esse trabalho. Eu tenho uma empresa chamada Festa Esporte, onde a gente começou a criar e trabalhar em cima dessa formação profissional. Sim. Mas a gente está visando muito mais importante o social. Sim. Porque hoje a gente vê muitas crianças não teve a oportunidade que muitos grandes jogadores tiveram. É a oportunidade de ter aquela oportunidade de pisar no gramado de um clube profissional. Então, o Leão da Barra foi criado através disso, porque o leão é uma garra, o leão é força. É um nome forte. Então, o leão, ele é uma formação de Cristo na vida de cada atleta. Então, a gente busca muito isso. Deus primeiramente, segundo, a família, terceiro, o colégio, quarto se chama a profissão. Então, para a gente trabalhar em cima da profissão, a gente sempre diz ao atleta, estuda, porque o sonho de ser jogador é um pouco curto. Entendo. Mas o seu estudo é além daquilo que você nem imagina. Ninguém vai buscar muito mais. Então, foi criado o Leão da Barra através de muitos conhecimentos, muita necessidade que aquela região necessita. E é claro que quando se fala... E aí, para mim, o que menos importa agora, porque eu estou ao lado de um advogado, né? O Luiz Carlos é colaborador do Leão da Barra, mas também é advogado. O que menos importa agora é a parte de regulamentação, né? De deixar a equipe em uma posição organizada, ser de fato um time profissional. Acredito que esses trâmites já estão bem encaminhados. Mas esse lado social é muito importante, né? Talvez seja o mais importante do que legalizar a equipe, botar para disputar competições. É importante participar de competições? Porque o atleta está ali se preparando e fica motivado. Eita, amanhã tem jogo. Semana que vem a gente vai para uma competição fora do estado. O cara fica mais motivado. Mas só o fato de tirar aquele garoto de casa ou deixar aquele garoto numa situação de atividade, tirar aquela ociosidade que muitas vezes acaba pendendo para a violência, acaba sendo a maior virtude, perfeito, né? Perfeito. É importantíssimo esse trabalho social, conscientizar a família, os pais que vêm colaborando para que isso
eles participem, e é muito importante que nós deixe aqui o recado que não é só para os deodorenses, abrange também ao Estado, qualquer atleta que tiver interesse de participar com o professor Fernando no Leão da Barra, as portas estão abertas. Sim. Certo? É só a dificuldade de deslocamento, que a gente não tem uma estrutura adequada para poder proporcionar saída e vinda do atleta. Mas deixar bem claro que as portas estão abertas para qualquer atleta de 16, 17 anos que queira e tenha interesse. A partir dos 12, né, Fernando? A partir dos 12. A partir dos 12. Então, será bem recepcionado. Aguardamos que vocês os que tiverem interesse, nos procurem. A gente vai estar à disposição e vamos fazer esse trabalho. Lembrando que no dia 18 de junho, nós tivemos a visita de um observador técnico do Fortaleza. Isso, as parcerias já começam a fluir, né? Aí, né? Perfeito, já começa a fluir. Assim, a gente conseguiu, no observador, ele conseguiu observar 3 a 4 atletas que vão lá fazer o teste no Fortaleza. Quem sabe se eles não ficarão. Então, é importante que foque, que se dedique, que renuncie muitos prazeres da vida para poder focar na sua carreira. Esses atletas são todos lá da região, professor Fernando? São, sim. Todos lá da Barra Nova? São 1 da Barra, 2 de Marechal. Eu imagino que essa situação toda, o que é que não gerou para a família, né, desses garotos, né? Meu filho vai fazer, né? Meu sobrinho está indo fazer lá um teste no Fortaleza. Então, ou seja, isso movimenta toda a família, né? Só o atleta, né, que vai fazer esse teste, né? Isso é muito importante, muito bonito isso. Ficaram super alegres, né? Contentes, estão muito motivados e esperando só o dia deles fazerem o teste, não é isso, Fernando? Isso. Vai ser quando o teste, professor Fernando? Toda a documentação já autorizada pelos pais já foi encaminhada diretamente. E tem esse lado também, né? Os pais precisam autorizar, né? Ainda tem tudo em cartório. Tudo em cartório. Então, já damos entrada, já encaminhamos ao clube e agora a família está aguardando só a comunicação do clube, o dia e o horário que eles vão se apresentar diretamente lá em Fortaleza, no Ceará. Nós estamos falando do Leão da Barra de Marechal Deodoro, com os representantes aqui, o professor Fernando e também o Luiz Carlos, advogado, colaborador, né, doutor Luiz Carlos aqui, advogado, explicando como funciona, né? Agora vamos falar um pouquinho da competição. Essa 7ª Copa RA. Essa competição será a primeira que o Leão da Barra de fato vai disputar e fora de Alagoas, sendo logo de cara o único representante do nosso estado na competição, sim, é isso? Sim, é a primeira vez que eu tenho a honra com a equipe do Leão da Barra, né? Primeira vez que eu estou dando essa oportunidade. Não só o Fernando está dando a oportunidade, mas se toda a família que abraçaram a causa, toda a família está de apoio, está apoiando a ida dos atletas. A gente viaja agora no dia 14 e deixando bem claro a todos os senhores, empresários, amigos, políticos em si, nos ajudem. A gente somos o único do estado de Alagoas que vamos representar esse pedacinho que se chama Alagoas. Nos ajudem, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Só o doutor Luiz Carlos não pode só ajudar a gente temos uma delegação de 50 participantes, são os 45 jogadores. E 5 membros da comissão. E 5 membros da comissão, são 2 treinadores e 3 pais que vão nos acompanhar nessa competição. Lá em Goiânia, Pernambuco, né? Isso. Agora, falando dos observadores, né? Já vejo ali no card que teremos observadores do Vitória, do Bahia, do Ceará, do Sport. Ou seja, a porta já está aberta com Fortaleza, né? Com a vinda do Zinho para observar os meninos. Mas pode ser ampliada agora com a participação também desses garotos na Copa RA, tendo os observadores do Bahia, do Vitória, do Ceará, do Sport, né? Então muita coisa boa pode surgir aí, né, para esses garotos. E principalmente grandes empresários vão estar presentes. Que essa Copa é a 7ª. Então não só tem os observadores técnicos, tem os empresários também, que a maioria daí desses times que vão participar, Piauí, Amazonas, Bahia em si, em geral, todo o Nordeste e Sul vai estar presente. Então, são clubes de empresário. Aquele que se destacam, eles abraçam o projeto. Entendi. Entendeu? Agora vamos falar um pouquinho das datas, né? Está tudo sob controle já, a equipe está confirmada, a gente sabe disso, mas a logística está pronta, está faltando verba ainda para poder mandar o pessoal participar dessa competição. Como é que está o andamento dessa receita para poder bancar as despesas de levar um grupo aí de 50 pessoas representando o Leão da Barra para participar dessa competição? Estamos indo pela fé, né?
Primeiramente, já está organizado a questão do transporte e do translado. Eles vão ficar hospedados lá em colégios, né, Fernando? Vão ficar hospedados em colégio. A alimentação, a gente está organizando para que possa ter essa alimentação diariamente durante 8 dias. Se chegar a final, serão 8 dias. Certo? E se tiver alguém que possa dar mais um complemento, alguma ajuda, a ajuda será bem-vinda. Mas está praticamente encaminhado toda a logística, certo? Para que os meninos possam fazer uma boa competição, quem sabe ser observado por uma dessas equipes para realizar o sonho deles e da família, né? Professor Fernando, quando se fala dessa contribuição, você já citou aí a necessidade, mas para quem está ali no dia a dia, a pessoa acaba realmente, né, tendo que matar um leão, né? Não que seja o leão da Barra, mas tem que matar um leão por dia para poder fazer o projeto continuar, né? Sempre com otimismo, com alegria, não com aquele pessimismo, né? Com aquela sensação de dúvida, né? É isso mesmo. E acima de qualquer coisa, quando a gente tem essa dificuldade, até o doutor está buscando a parte da documentação, a gente tem esse enfrentamento aí sobre o CNPJ. Quando a gente chega na Secretaria do Estado, por exemplo, exige o CNPJ, mas a gente explica através de todo o processo documentário, que a gente tem um documentário de tudo que a gente vai fazer, tem documentos, ofício, caminhamento, convite, mas a gente não é abraçado da forma que é necessário. Então, a gente precisa muito que os poderes públicos abram a porta nessas questões, porque a gente, somos um projeto, a gente não tem um termo financeiro para bancar tudo isso. A gente está falando aí, são 45 jovens, gente. São 45 jovens de 14 a 20 anos vai participar dessa competição pela primeira vez dele. Imagine quando chegar na reta final da nossa ida, como esses garotos não vão dormir, gente, de ansiedade. Verdade. Para a primeira vez saindo do lugarzinho que mora para disputar com grandes clubes do Brasil. Eu quero, inclusive, antes de deixar os senhores à vontade para as considerações, mas quero trazer aqui informação para o nosso telespectador que está assistindo agora, não só aquele que pode ajudar, mas para quem quer realmente participar, fazer parte do time do Leão da Barra. Tem lá um filho de 12 anos que tem uma certa habilidade, muitas vezes o pai enxerga mais do que o menino pode render, eu sei disso. Todo mundo pensa que tem um filho e o filho vai ser o Neymar, né? Não o Neymar de hoje, né, que está mais bebendo do que jogando, mas o Neymar de outros tempos, né? Envolvido mais em polêmica do que tudo, né, o Neymar ultimamente, né? Como fazer para poder colocar o garoto, para poder participar lá do Leão da Barra e participar desse projeto junto com vocês? Para participar do Leão da Barra, ele tem que estar matriculado. Que seja na rede pública ou privada. Então ele tem que estar, porque a gente está sempre buscando, em termos dos colégios, diretores, como que o garoto está atuando no colégio. Primeiro é o desempenho na sala de aula, é isso, Fernando? Isso. Se ele tiver nota vermelha, ele é afastado das atividades esportivas. Garoto que estuda de manhã pode fazer atividade à tarde. Garoto que faz à tarde pode fazer de manhã. Mas sempre com a autorização do pai, com permissão do pai. O pai, garoto de 12 a 13 anos, o pai tem que ir pessoalmente encaminhar. A partir de 14 anos, só com a autorização do pai que pode comparecer no nosso campo. Peneira. Vai ter uma previsão de peneira? Como é que vocês têm feito esse trabalho? Que antigamente se falava peneira, né? Eu utilizei uma expressão antiga, mas hoje são os testes, né? Os exames para poder também saber se aquele jogador tem posição, tem condição, leva jeito para a coisa, para poder fazer parte do projeto de vocês. Sim. Temos duas partes na questão da avaliação técnica. Então, eles são avaliados. Tem a avaliação, esses mesmos meninos, eu tenho 145 jogadores. São 45 que vão participar. Mas 145 que ficou naquele sonho, né? 145 aí, ou seja, são 45, 100 que vai ficar ali sonhando, né? Tô torcendo. Sonhando e torcendo, porque sempre a gente forma eles que só vai aquele que participar dessas competições, aquele que esteja mais acima do nível do treinamento que a gente passa para ele o dia a dia. Então, todos têm conhecimento e todos torcem um para o outro. Então, a importância é muito grande que a família esteja presente, né? A gente temos, acima de tudo, a gente tem a família presente, a gente tem os parceiros que se chamam o nosso colaborador único,
né? E também a Prefeitura de Marechal, que está com o Dr. Luiz promovendo um ônibus da nossa viagem, que não se tornou barato também. São 8 dias fora do estado de Alagoas, levando com segurança esse jovem em busca do sonho que ele mais busca. Eu quero agradecer a participação dos representantes do Leão da Barra, na cidade de Marechal Deodoro, né? O pessoal da Barra Nova ali, da Ilha de Santa Rita. Um grande abraço, tá certo? Muito obrigado também pela audiência. Sei que esse programa vai repercutir bastante naquela região. Tenho um carinho enorme por essa região aí. Sempre nos fins de semana dou uma passadinha por ali também para poder desfrutar daquela gastronomia, né? E viver alguns momentos também de muita felicidade, de lazer ao lado dos familiares ali na Lagoa Manguaba, né? Ali é Lagoa Manguaba, que fica um pouquinho ali em Massagueira. Bom, Luiz Carlos, muito obrigado pela presença. Fernando, muito obrigado também pela presença. Vou deixar os dois à vontade para as considerações e volte mais vezes aqui no programa, tá certo? Agradecer a TV Mar pela oportunidade de demonstrar o trabalho que está sendo desenvolvido pelo professor Fernando, e a quem tiver interesse de colocar seu jovem, seu filho, para fazer um teste no Leão da Barra, as portas estão abertas. Então, agradecer a TV Mar mais uma vez pela oportunidade, Fernando. Também agradecer essa casa, a TV Mar, e todos os envolvidos. E não deixando também de agradecer o amigo que sempre abriu essas portas, o James. Isso, né? Fernando James. Fernando James é um parceiro amigo. Muito obrigado por conduzir, né, tudo isso que a gente está. Ontem a gente deu entrevista também à Gazeta. Isso é bom. Né? Hoje a TV Mar, quero agradecer de coração. São pessoas muito competentes, pessoas que buscam o social, mostrar para as autoridades que o social precisa de vocês, com honestidade, não só pensar em política daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, mas sim o social hoje. O sonho é hoje, o sonho tem que ser realizado. Então, agradeço demais a casa, obrigado você por conduzir essa entrevista, que Deus esteja conosco, que o Leão da Barra volte vitorioso dessa Copa, que é o que mais necessitamos. E depois do resultado da Copa, o que menos importa aqui é se vai conquistar ou não, mas volte aqui no programa, traga um garoto para poder bater um papo com a gente também. Porta aberta para você, tá certo? Muito obrigado. Depois de falarmos do Leão da Barra, nós vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, trazendo agora informações do CRB. O repórter Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta, teve a oportunidade de realizar uma entrevista exclusiva com o presidente do clube, Mário Marroquim, que trouxe informações desse movimento que envolve a participação de muitos clubes brasileiros, que terá agora uma participação através de uma liga, de uma injeção financeira e como isso vai ser administrado. Para encerrar o Canal Esportes de hoje, acompanhe agora essa entrevista do repórter Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta, nessa convergência entre os veículos da organização Arnon de Melo com o presidente do CRB, Mário Marroquim. E amanhã estaremos de volta a partir de meio-dia na programação da TV Mar. Um grande abraço. É um momento ainda de início. A gente joga amanhã contra o Sport, aqui em Maceió. Então, nessa sequência, a gente tem mais ou menos aí 60 dias para chegar nos recursos da Liga Forte Futebol, a primeira parcela. E essa parcela seria aí 22 milhões, sendo 2 milhões de imposto, e mais ou menos 20 milhões que sobra para o clube nessa primeira fase. Ter o equilíbrio necessário para fazer os investimentos dentro da realidade do clube. Não existem novos recursos para acontecerem nesse montante nos próximos anos. Isso é um recurso novo. Isso é quase como uma venda de uma pajuçara da gente, que doeu tanto na gente há alguns anos atrás. Isso é quase como se a gente estivesse vendendo de novo. Só que, diferentemente daquela época, não tem impostos, não tem dívidas para a gente pagar. Então, a gente hoje está sentando, estou sentando amanhã, dia do jogo, sentando com a nossa diretoria inteira, dando prioridade para que a minha diretoria, em conjunto com todo mundo, faça análise. Cada um vai levar amanhã as suas ideias do que precisa melhorar, o que precisa investir. A gente senta, discute numa cúpula, numa comissão, e aí sim, todos os vice-presidentes, presidente do Conselho, Kennedy Calheiros, vice-presidente Eduardo Marinho, Carlos Rubens, Paiva, Enaldo, todos estarão presentes nesse bate-papo, além da nossa diretoria, e depois de a gente chegar num consenso, a gente vai ao Conselho. Levaremos isso ao Conselho levaremos isso ao Conselho para que o Conselho referende. Então, é muito democrática a nossa atuação, é uma atuação pensando. Haverá espaço para
investir em elenco? Sim, haverá espaço para investir em elenco, nas posições que a gente entender que tem necessidade, que o Daniel Paulista entenda que tem necessidade. Mas a prioridade não é essa, porque não adianta você despejar dinheiro no elenco no momento desse, até porque numa janela dessa, é bom que se entenda, não tem os melhores jogadores na prateleira se oferecendo. Os melhores jogadores que estão disponíveis sempre estão disponíveis na montagem do elenco no início do ano. Foi isso que a gente fez. Então a gente montou um elenco hoje interessante, onde tem 2 peças em cada posição. Então buscar hoje no mercado, só se fosse algum atleta para suprir uma carência nossa, ou que fosse muito melhor do que o que a gente tem na posição. Tirando isso, não vai se gastar onde não precisa. Então vamos ter equilíbrio. Precisamos dar ao CRB a grandiosidade que ele tem. Estruturando o centro de treinamento, fazendo tudo o que for possível dentro do centro de treinamento, investindo na nossa sede social. Vamos investir na estrutura para a base, na região alta de Maceió, criando uma estrutura de campos também, escolinhas. Está muito por aí, um ônibus, vamos estruturar o clube. Então, de fato, o clube será priorizado como estrutura. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Essa é uma ideia minha. Evidentemente, amanhã a gente vai validar com todos os demais. Eu já digo que alguns têm o mesmo pensamento que eu. E que a gente, o ano que vem, recebendo a outra metade, a gente possa também dar continuidade nesse projeto, mas principalmente investindo e planejando as divisões de base do clube, que é onde a gente acha que, fortalecendo ela, dará condição amanhã da gente criar novos ativos. Porque, presidente, quando assinou esse contrato com a Liga Forte e decidiu os valores cabendo ao CRB, pouco mais de 42 milhões, aí a torcida, aquela euforia. Agora vai fazer um elenco para chegar. Esse ano sobe. Né? Não é bem assim, presidente? Não acontece porque se fosse garantia que subisse, eu torrava todinho o jogador. Só que não é garantia. Você pode hoje investir 100% do capital nos jogadores e o time não subir. Pode não dar liga, o jogador pode não render, ou pode ser que a gente não consiga tirar mais o espaço perdido. Hoje a gente está aí com 18 pontos, o líder está com 31, tem o primeiro que entra está com 28, ou seja, a gente tem 10 pontos abaixo do primeiro que entra. Então, será que a gente consegue tirar isso até o final? Pode ser que a gente não consiga, mesmo com investimento. Então, não adianta a gente ir para o desespero. E, tipo assim, torrar o dinheiro todo de forma irresponsável não faz parte da nossa gestão. Eu estava conversando em São Paulo na sexta-feira com outros presidentes lá, e os times sulistas, eles têm dentro do orçamento anual venda de ativos, advindos da base. O presidente da Chape, o presidente do Juventude, o presidente do Avaí, que a gente estava sentando lá na mesa conversando, eles disseram, todo ano eles vendem 4, 5, 6, 8 milhões de garotos vindo da base. Esse trabalho na base não é um trabalho de curto prazo. A gente tem que entender que tem 2 anos de mandato apenas. São 2 anos que a gente vem trabalhando assim, neste novo formato. Tem muita coisa para fazer. O CRB hoje tem sub-13, o CRB tem sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Tá muito bom, maravilhoso, de forma alguma. Tem muita coisa para acontecer, a gente tem que fazer ainda muita coisa. Mas é um processo de captação, processo de preparação. E aqui e acolá a gente vai acertar, aí tipo assim, acertou um jogador, vendeu um jogador, e aí começa a fazer o que a gente precisa fazer. Ter alguns jogadores vindo da base, fortalecendo o nosso profissional e vendendo ativos do clube para poder melhorar o caixa e a gente buscar no mercado jogadores já mais preparados. Essa é a ideia, Marcelo. A ideia é gastar com equilíbrio, investir com equilíbrio, pensando sempre no clube, pensando num clube, um clube centenário como o CRB, um clube que tem essa nação regateando tão forte aí, que a gente merece sim melhorar nossa sede social, fazer o nosso museu, a história do clube, dos últimos 112 anos de clube. Então é isso aí que a gente pensa e planeja com os recursos do clube, que foram tão trabalhados por nós nessa comissão nacional aí, que o CRB faz parte através de mim, representando o clube e brigando por recursos para o CRB. Foi feito isso, a gente conseguiu, e hoje a gente conseguiu coroar com a chegada, vamos dizer assim, desses recursos. Vai ser muito bem investido. Para fechar, presidente Mário Marroquim, com os torcedores do CRB aqui no nosso canal do YouTube, na nossa Rede Gazeta de Rádio, foi bom para o CRB, presidente? O que pode passar de maiores detalhes desse contrato? Quanto tempo? Vem agora 42 milhões, depois vem mais o quê? Esse contrato, ele é longo, ele mais na frente pode dar prejuízo ao clube. O que pode adiantar, presidente?
Bom, inicialmente foi adquirido aí por um grupo americano, um fundo americano, que adquiriu durante 50 anos os direitos televisivos da Série A e da Série B para esses clubes. Então, o Clube da Liga Forte Futebol, são 26 clubes. Hoje, eu estou com a informação hoje, de que Vasco, Botafogo e Cruzeiro migraram também para o nosso grupo. Então, seríamos hoje 29 clubes. E os direitos de televisão, nos próximos 50 anos, quem deteve é esse grupo. Tá? Então, teremos, com certeza, uma venda casada a partir de 2025, uma venda casada Série A e Série B, que certamente vai ampliar os recursos. A base financeira para a Série A e para a Série B vai aumentar. Eu acho, inclusive, e acredito na junção. Eu acho que haverá a junção e teremos os 40 clubes, Série A e Série B, sendo vendido mundialmente, que é um campeonato muito bonito, o futebol brasileiro, muito disputado e desejado no mundo todo. Então, acredito aí que nos próximos 50 anos a gente vai ter aí um upgrade financeiro para o Campeonato Brasileiro Série A e Série B, e esse grupo, a gente conseguiu, essa parcela são as luvas iniciais, não é todo ano que vai receber isso não. Nós recebemos um pagamento inicial para aderir a esse grupo que detém hoje os direitos televisivos. Tanto o CRB como todos esses clubes venderam 20% da sua participação. Então a gente perde 20% da participação. Em compensação, o que a gente ganhava 1, vai ganhar 2, vai ganhar 3, porque a venda é uma venda maior. Foi muito bom para o futebol brasileiro, foi muito mais, vai dar um equilíbrio maior financeiro. E existe também dentro da nossa Liga Forte Futebol o fair play financeiro também. Então faz parte, está na mesa, estamos discutindo isso aí. A gente está discutindo agora a questão de gestão do dia a dia. Então, muita coisa tem para acontecer, a gente está dentro, eu faço parte das comissões de análise, de negociações, e isso tem dado uma abertura muito grande para o clube, e certamente para o futebol alagoano também. Me assustou quando disse 50 anos de contrato, então a empresa ela passa a ter os direitos durante 50 anos, não só do CRB, de todas as equipes, passa a ser dono do CRB, das equipes.